Vem conhecer um pouco mais nesse vídeo do fofinho Arminho. Ele é um animal extremamente ágil, pequeno e solitário. Além disso, ele é um predador feroz e agressivo, capaz de matar um coelho, que é um animal muito maior do que eles. Vamos conhecer um pouco mais das peculiaridades deste fascinante animal e como é que esse animal tão fofinho pode ser considerado uma das piores espécies invasoras do mundo e o seu grande impacto nas espécies de aves da Nova Zelândia, como no caso do kiwi. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Eu queria começar esse vídeo agradecendo muito a apoiadora aqui do canal, a Márcia, que ela inclusive apoia o nosso canal lá pelo Twitter. E eu gostaria muito de agradecer a ela todo o apoio que ela tem oferecido pra gente. E também ela sugeriu esse tema, né, pra gente explorar um pouco mais sobre o Arminho. Então fica a homenagem aqui à Márcia, muito obrigado. Inclusive, se você também quiser se tornar um apoiador aqui do canal, não deixe de se inscrever aqui na campanha do Apoia-se, que você pode contribuir para manter o canal aqui, trazer cada vez mais vídeos interessantes como esse e também sugerir temas aqui para o canal. O Arminho, cujo nome científico é Mustela erminia, já foi uma criatura muito procurada, valorizado pelos imperadores bizantinos e praticamente toda a realeza europeia. Os gregos o chamavam de rato armênio. Até o final do século XVI, os franceses se referiam a eles como Le Rat d'Arménie, o que seria exatamente rato da Armênia. Mas o que é exatamente esse tal rato da Armênia? O arminho faz parte da família Mustelidae, que são mamíferos carnívoros que incluem as doninhas, texugos, as lontras, o mink e um outro animal muito peculiar que é o Wolverine. Inclusive esse animal, o nome do Wolverine personagem vem desse animal, Wolverine. Inclusive parece muito um urso, mas não é um urso. O arminho difere da doninha comum devido ao seu tamanho maior e à sua cauda mais longa com uma ponta preta, que é bem aparente, que parece ter sido mergulhada em tinta. Aqui vocês podem ver nessa imagem comparando os três. Comparando três espécies. O maior aqui temos os ferrets, que são animais bem comuns de serem criados como pets, que eles são bem maiores. Aí nós temos o nosso arminho, que nós estamos falando aqui nesse vídeo. E aqui temos a doninha, que é bem menorzinha. Nos climas do norte, no inverno, a pele dos arminhos sai de um tom marrom, que é o comum deles, para um tom branco nevado. O casaco fica mais branco à medida que os dias ficam mais curtos e mais frios, com exceção de uma ponta preta na sua cauda que vai permanecer mesmo quando eles estiverem branquinhos. A ponta preta na cauda age como um tipo de truque para as aves predatórias, uma vez que as aves predatórias são atraídas para esse ponto preto na cauda contra um fundo nevado. Assim, quando os pássaros estiverem lá apontando as suas garras e bicos para a ponta da cauda, ao invés de pegar o corpo, isso permite com que o arminho consiga ter mais chances de escapar dos predadores. Existem mais de 35 subespécies conhecidas. Esses mamíferos eles são bem esbeltos, ágeis e vorazes. Eles medem de 13 a 29 centímetros de comprimento da cauda até a cabeça. E eles pesam cerca de menos de 0,3 kg. São bem pequituchinhos. As fêmeas costumam ser menores do que os machos e os membros das populações do norte são menores do que aqueles das populações do sul. Com as suas garras afiadas e também os seus dentes bastante afiados, esse pequeno arminho, o tamanho pequeno dele é mais do que compensado pelo seu comportamento bastante persistente e feroz. Mesmo predadores muito maiores do que eles devem ser cautelosos quando eles tentam atacar um arminho, porque eles vão morder e eles são muito difíceis de lidar. Talvez por razões reprodutivas, os machos eles também tendem a ser mais dominantes e agressivos do que as fêmeas. Pouco depois deles alcançarem a sua independência, deles já estarem maduros e saírem de perto dos seus pais, eles buscam grandes territórios para si mesmos. E eles podem tomá-los à força quando necessário. A fêmea, por outro lado, ela tende a ficar no mesmo lugar do que o seu nascimento. Em média, um arminho
pode ser responsável por um território que varia de 100 a 400 metros quadrados de área de caça, o que é uma área bastante grande para um animal que seja tão pequeno. E nessas áreas, comumente as áreas de caça dos machos se sobrepõem à das fêmeas. O arminho alterna entre o sono e a vigília durante todo o dia, mas ele é mais ativo principalmente durante a noite. Com seu corpo esguio e ágil, ele se move em um padrão incomum, tipicamente geralmente de zigue-zague, de para frente e para trás, saltando do chão quando ele está andando, correndo, até mesmo brincando. E eles são bastante animados, como vocês veem nesse vídeo. E aqui, esse outro vídeo, vocês percebem como eles andam meio que em pulinhos, né? Bem bonitinhos. Nesse outro também dá pra você ver uma característica deles, né? Deles sendo brincalhões, deles brincando na neve. E aí vamos entrar um pouco em como é o processo de caça que o arminho faz. O arminho, ele é um animal que faz quase toda a sua caça e procura de alimento sozinho. Ele só se junta com outros membros da espécie para a temporada de reprodução e para a cópula. E nisso nós já entramos nos hábitos alimentares deles. A dieta do arminho consiste principalmente de pequenos mamíferos como roedores, as megeras e os coelhos. Eles também podem comer sapos, peixes, insetos, pássaros, ovos e qualquer outra carne que eles possam encontrar. O arminho ele não tem medo de atacar presas que sejam tão grandes quanto eles mesmos, mas isso acaba, exigindo deles uma tática de caça mais elaborada. Para matar esses animais que são presas maiores, o arminho irá agarrá-lo na garganta e vai sangrá-lo até a morte. Para matar presas menores, o arminho ele afundará os seus dentes geralmente na base do crânio, matando quase instantaneamente a presa. Um exemplo de animais maiores do que os arminhos que eles acabam caçando são os coelhos. Mesmo os coelhos sendo muito maiores do que eles obtêm muito sucesso nas caçadas. Uma outra característica interessante dos arminhos é que você dificilmente ouvirá barulhos muito altos vindos de um arminho, como aqui nesse vídeo. Em vez disso, a sua forma mais comum de comunicação é emitir um cheiro forte da sua glândula anal para marcar território e anunciar a sua disponibilidade sexual uns aos outros. E isso nos leva a um caso bem interessante, que é o caso do roubo do óleo das glândulas anais dos arminhos. Um caso curioso envolvendo essa glândula anal aconteceu na Nova Zelândia. Em agosto de 2016, ladrões quebraram o vidro de carro da empresa Good Nature, que carregava um pacote fechado contendo 16 garrafas de um óleo experimental e fedorento feito das glândulas anais dos arminhos. A empresa Good Nature usa o óleo das glândulas anais dos arminhos em armadilhas automáticas montadas por grupos comunitários em áreas remotas em todo o país, porque isso atrai os predadores como os arminhos, ratos e gambás, que são todas espécies introduzidas na Nova Zelândia. Esse lote tinha sido destinado para um teste perto da região de Okarito, na costa oeste, que é o lar do raro kiwi hoey. O diretor da empresa, Rob Van Dam, disse que o lote pode ser facilmente substituído, mas algumas gotas do óleo das glândulas anais, que caso eles caiam no carro ou na casa desses ladrões, certamente iriam acabar trazendo um fedor muito grande para essas pessoas por semana. E vamos entrar agora na área de ocorrência desses animais. A faixa natural de ocorrência dos arminhos cobre uma área muito extensa do globo. Inclui um trecho norte do território temperado e ártico, que envolvem a Eurásia e a América do Norte. Esse animal é encontrado tão ao norte quanto o Oceano Ártico e a Groenlândia, e tão ao sul quanto a Califórnia e a região da Espanha, cobrindo toda essa região representada aqui em verde, no mapa mundi. E em vermelho nós temos a região onde ele foi introduzido, no caso da Nova Zelândia, que nos leva ao tópico da predação do kiwi.
O arminho foi introduzido na Nova Zelândia no século XIX em um esforço para controlar a população local de coelhos que saiu descontrolada, que foi introduzida na Nova Zelândia e que os coelhos também não tinham predadores lá e ficou assim, uma população de milhões de coelhos. No entanto, em vez de apenas abater os coelhos, que é uma presa muito mais difícil de abater, o arminho passou a predar muitas populações de aves locais, diminuindo o número populacional delas drasticamente, principalmente do kiwi. E sobre esse aspecto do kiwi e do impacto que os arminhos têm, nós já falamos sobre isso no nosso vídeo aqui do canal, em que eu falo sobre o kiwi, que eu falo do porquê os kiwis têm ovos tão grandes, né? Porque como os kiwis eles são aves lentas e grandes, porque o ovo dele é gigantesco, e eles não possuem predadores terrestres, essas aves não possuem condições de se defenderem de um predador extremamente ágil e voraz, como é o caso do arminho. E vamos entrar agora no aspecto do acasalamento do arminho. Eles são uma espécie bastante promíscua que pode ter múltiplos parceiros de acasalamento durante toda a temporada de reprodução, que geralmente dura entre o final da primavera e o início do verão. O macho às vezes tentará ganhar o favor da fêmea trazendo uma presa recém-abatida. E uma vez que eles copulam, o macho vai embora e ele acaba desempenhando praticamente nenhum papel no desenvolvimento e cuidado dos filhotes. Apesar de ter vários períodos ao longo do ano, a fêmea só produzirá uma única ninhada, vários períodos férteis, nascidas em abril ou maio, após um período de gestação de aproximadamente 280 dias. A gestação demora tanto porque a fêmea tem a capacidade de atrasar a implantação do óvulo por alguns meses, talvez devido à disponibilidade de alimentos durante o inverno. Esse atraso na implantação do útero se chama diapausa embrionária, o que significa que os óvulos que foram fertilizados não são imediatamente implantados no útero. Em vez disso, eles são mantidos em um estado de hibernação após a fertilização, que pode durar por até 300 dias. Após esse período, os óvulos então fertilizados vão ser implantados no útero e eles então vão ter uma gestação que dura de 3 a 4 semanas e aí eles nascem bonitinhos. Lembrando que nós já falamos aqui no canal de um outro animal que também pode ser capaz de fazer esse processo de diapausa embrionária, que é o caso dos cangurus. E lá nesse vídeo eu falo um pouco sobre como é que os cangurus têm 3 vaginas e a importância disso para a espécie. Então se você ficou interessado nisso, vem aqui conferir esse vídeo, ficou bem legal. A arminha fêmea provavelmente engravidará novamente antes que os descendentes delas tenham se desenvolvido totalmente para sair do ninho. O tamanho típico da ninhada é entre 4 e 9 indivíduos, podendo chegar até 18 filhotinhos. Os filhotes emergem do útero com uma camada de pele mais branquiçada, assim, e eles não têm visão no momento em que nascem. Nas primeiras semanas de vida, eles são completamente dependentes da mãe para alimentação e proteção. Leva cerca de 2 a 3 meses até que o arminho se desenvolva o suficiente para começar a caçar com a sua mãe. Mas os filhotes passarão o primeiro ano inteiro das suas vidas aprendendo a sobreviver e a caçar na natureza junto da sua mãe. Devido à predação e a doenças dos arminhos jovens, a expectativa média de vida de um arminho é de apenas 1 a 2 anos. Porém, caso os filhotes jovens consigam evitar essa morte precoce, o tempo máximo de vida na espécie é de cerca de 7 a 10 anos na natureza. Os machos levam cerca de 1 ano inteiro para atingir a maturidade sexual, enquanto a fêmea atinge a maturidade muito mais rápido, em torno de 60 a 70 dias de idade. Se você gostou de conhecer mais sobre o arminho, você já conhecia um pouco mais sobre esse animal tão interessante? Se você gostou desse animal, não deixe de se inscrever aqui, porque no nosso próximo vídeo eu vou trazer muitos detalhes de um outro aspecto desse animal tão fascinante, o aspecto da influência cultural dele. Nós vamos falar dele, da importância dele na nobreza, na realeza, o processo simbólico associado a esse animal, muito importante na cultura da Europa e também da Ásia. Então, não deixe de se inscrever já aqui nesse canal que nós vamos explorar mais sobre eles no nosso próximo vídeo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e vou deixar indicado aqui também esse outro vídeo bem interessante, na qual nós já exploramos um pouco sobre as girafas. E aqui
essa outra série de vídeos falando várias curiosidades animais. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!